Vamos mergulhar fundo na mente de um dos heróis mais cativantes da ficção moderna para entender o que realmente o move. À primeira vista, a compaixão do Tanjiro parece ser só parte de quem ele é, um traço de personalidade. Mas, se a gente analisa com uma lente psicológica mais apurada, fica claro que a história é bem mais profunda. Para fazer essa análise, vamos seguir um caminho com 6 etapas. Primeiro, a teoria que vai guiar a gente. Depois, vamos passar pela base biológica dele, pelo teste do trauma, pelo uso do ego, até chegar no verdadeiro núcleo da personalidade dele. E, por fim, em como ele alcança um estado transcendente. Ok? Antes de mais nada, vamos entender qual é a ferramenta que a gente vai usar para essa análise. A ideia aqui não é colocar um rótulo em alguém. Pensa nisso mais como uma biohistória. É um mapa que mostra como a personalidade é construída, camada por camada, ao longo da vida e onde estão as motivações e os conflitos mais importantes de cada um. E essa teoria tem uma dinâmica bem interessante. Existem as camadas que servem para consolidar quem a gente é, para trazer estabilidade, e existem outras que fazem o contrário. Elas quebram o equilíbrio, forçando a gente a crescer e a mudar. É um jogo constante entre estabilidade e crescimento. Bom, toda personalidade precisa de uma base, certo? Um alicerce. E tudo começa no físico e no cognitivo. No caso do Tanjiro, essas primeiras camadas, o corpo, a genética, a capacidade de raciocínio lógico, são super saudáveis. Mas o ponto-chave é, elas não o definem. Para ele, são só ferramentas. Ferramentas usadas para um propósito muito maior. E aqui, a gente já vê algo genial no personagem. Ele pega uma característica biológica, que é o olfato super apurado dele, e transforma em uma espécie de bússola moral. Ele usa para sentir a tristeza nos demônios, para ter empatia. Agora a gente sobe um degrau e chega no núcleo emocional. É aqui que muita gente se perde, onde a batalha pela sanidade acontece. Pensa bem, essa camada que lida com o afeto, com a busca por amor, é basicamente o lugar onde todos os demônios da história estão psicologicamente enterrados. A existência inteira deles é definida por uma ferida que nunca fechou, uma rejeição, uma perda. Essa fixação na dor do passado, nesse ressentimento, é o que alimenta toda a crueldade e a patologia deles. E o Tanjiro? O trauma dele foi objetivamente muito maior, mas ele não fica preso nesse lugar. Por quê? Porque a base dele, a infância, foi cheia de amor. Isso deu para ele uma segurança que o impede de ser definido pela dor. Ele sente a dor, claro, mas não é governado por ela. Seguindo em frente, vamos ver como o Tanjiro lida com o ego e com a busca pela maestria, pela competência. Olha só que diferença fundamental. Personagens como o Inosuke lutam para provar que são os mais fortes. O ego é o motor. Já para o Tanjiro, a força não é o objetivo final. É só uma ferramenta necessária para ele cumprir a missão dele. O ego dele serve a um dever maior. E isso se reflete na forma como ele busca ser competente. O foco é 100% no resultado. Quando ele se frustra, não é porque o ego dele foi ferido, é porque a técnica falhou. A motivação é ser eficaz para salvar os outros, e não receber elogios. Pois bem, agora a gente chega no coração da personalidade do Tanjiro, o lugar psicológico onde ele realmente mora. Essa frase, que ele repete tanto, é a chave que abre a porta para a gente entender toda a estrutura psicológica dele. Então, o ponto central é este. A identidade do Tanjiro não é definida pelo que ele sente, mas pelo que ele precisa fazer, pelos deveres dele. O papel de filho mais velho, de protetor da família. O papel de caçador de demônios, de protetor da humanidade. A resiliência incrível dele vem daí, de cumprir as exigências desses papéis. O medo dele não é morrer, é falhar. Mas o Tanjiro não se contenta em ser apenas um bom cumpridor de deveres. A jornada dele o leva a buscar algo ainda mais elevado. E o teste supremo para isso acontece num momento terrível, uma escolha impossível. Ele salva a irmã, que está queimando no sol, ou ele persegue o demônio para salvar as outras pessoas. O dever pessoal contra o dever público. Naquele momento, ao aceitar o sacrifício da própria irmã para salvar inocentes, ele é forçado a escolher um bem universal que está acima da sua missão pessoal de curá-la. É uma escolha de partir o coração, e é o que mostra que ele está acessando um código moral universal.
E quando a gente organiza os personagens por camada, o abismo entre eles fica evidente. Tanjiro age a partir do dever social. Enquanto isso, os inimigos estão presos em motivações muito mais básicas. Muzan, na sobrevivência biológica, Akaza no ego e na busca por poder, e Daki e Gyutaro no trauma afetivo. E o auge disso é o estado altruísta que ele atinge. Ali, ele transcende. Ele age como uma força da natureza, sem ego, sem ódio, quase sem intenção própria. É um estado místico, uma harmonia perfeita com um propósito que é maior do que ele mesmo. No fim das contas, a jornada do Tanjiro deixa uma reflexão. Talvez a verdadeira força, a mais resiliente de todas, não esteja no poder que uma pessoa acumula para si, mas na força que ela encontra ao se dedicar a um propósito maior, ao servir aos outros.